você que está sendo assediado por alguma incorporadora de Santa Catarina para comprar um imóvel aí na orla, você é um imbecil, porque eles vão falar que você vai usar no verão e locar quando você não estiver usando. Isso é uma mentira. Eu sou um nômade digital, então já faz 2 anos que eu não tenho uma base fixa, né? Eu não moro em Brasília, eu falo que moro, mas eu não moro em lugar nenhum. Eu fico um mês em Curitiba, depois um mês em Floripa, depois 2 meses fora do país e eu vou montando minha agenda conforme o que eu acho melhor. E entra no âmbito da gentrificação. Que diabo é gentrificação? Você já ouviu falar em gentrificação? Fala devagar que eu nem ouvi direito. Gentrificação. Gentrificação, que diabo é isso? Salve moçada, Capivara Talk, temporada 2, episódio 2327. Hoje a gente vai falar sobre Airbnb. Trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Pongelupi Tomás, que é presidente da Associação Brasileira de Locação por Temporada. Pedro, obrigado por ter vindo aqui. Eu sei que você saiu lá de Brasília só para vir conversar com a gente aqui em Curitiba. Tá de jaqueta, passando um frio aqui, a gente de camiseta, cara. Pois é, né? Brasil Esse Brasil é muito grande. O Brasil é muito louco. Antes da gente começar a te encher de pergunta, conta para nós quem é Pedro, como o Pedro foi parar no Airbnb. Fala um pouquinho pra gente da tua história, da tua caminhada até aqui. Cara, basicamente eu comecei a trabalhar com locação por temporada porque eu voltei da Austrália depois de um tempo que eu passei trabalhando lá. E eu sou servidor público federal e eu queria morar muito perto do meu trabalho, porque eu não queria ter carro. Então eu fui para a Austrália, uma pegada mais ecológica. Não quero mais ter carro na minha vida, eu quero fazer tudo a pé ou de Uber. Uber estava começando naquela época. E aí eu falei, quero morar perto do meu trabalho. Meu trabalho é na Esplanada dos Ministérios em Brasília. E a região mais perto do trabalho é o setor hoteleiro, né? O setor hoteleiro de Brasília é a região mais perto da Esplanada dos Ministérios. Ou seja, eu conseguiria ir a pé se eu morasse na região hoteleira. Como o aluguel da região hoteleira era muito caro, então assim, dá para morar em hotel? Dá. Você pega um proprietário de um dos quartos do hotel, faz um aluguel com ele e mora. Então eu pensei comigo, cara, assim, não tenho muita grana para gastar com moradia, mas o que eu poderia fazer talvez é pegar um quarto de hotel de algum proprietário e combinar com ele, falar assim, meu amigo, nos finais de semana, se eu estiver viajando, nas minhas férias, se eu estiver, enfim, não utilizando o apartamento, eu posso colocar, naquela época eu tinha conhecido o Airbnb, posso colocar no Airbnb para fazer uma grana, para eu poder pagar esse aluguel e poder morar perto do meu trabalho. Essa que foi a minha ideia. Então, eu arquitetei tudo na minha cabeça. Vou morar perto do meu trabalho, porque eu não quero ter carro, mas é muito caro, né, morar num hotel. Então, eu vou tentar sublocar esse apartamento, que é de um outro proprietário, mas eu converso com ele e pergunto se ele me autoriza a sublocar. E dito e feito, achei um anúncio no LX de um apartamento no Sam Moritz Hotel, que é um dos melhores de Brasília, pelo menos que eu acho. E naquela época, acho que 2019, 2018, eu falei com o proprietário Leandro. Falei, Leandrão, o aluguel é R$ 2.500. Posso sublocar? Aí ele olhou para mim e falou assim, nossa, o que é sublocar? Você quer dar festa no meu apartamento? Né? Como assim sublocar? O que significa esse conceito, esse termo? Aí eu falei, não, é porque quando eu estiver aqui, por exemplo, semana que vem já entro de férias. Eu queria colocar alguém, porque é um hotel, e de repente eu coloco numa plataforma como o Airbnb, ele não conhecia, e eu ganho uma grana e, né, me ajuda a pagar o aluguel, porque o aluguel é pesado para mim. Ele falou, beleza, você se responsabiliza? Sim, fizemos um contrato de sublocação, nem sabia que existia, se podia fazer isso ou não. Me responsabilizei e o resumo da história. Na semana seguinte eu saí de férias e o período de férias que eu usei, acho que de 12 dias, veio quase metade do aluguel de volta para mim. Eu consegui essa grana. Porque eu saí de férias, aluguei no Airbnb e eu vi que o Airbnb era muito rentável. E aí, desse modelinho, eu mudei para mais 7 lugares, fazendo a mesma coisa, falando com os proprietários, sublocação, não sei o quê. E hoje a minha empresa gerencia 120 anúncios no Airbnb. Então, tudo começou quando eu descobri que o Airbnb era uma mina de dinheiro. Hoje eu utilizo também a Booking, a Decolar, a Expedia, site próprio, parceria com a 360 Suites, que é uma empresa de São Paulo. Mas quando eu descobri essa mina de dinheiro, eu, de fato, entrei de cabeça
e falei, cara, eu vou fazer uma empresa que trabalhe com locação por temporada nesse modelo novo que a gente estava vivendo naquela época, né? E hoje a gente vê várias empresas profissionais trabalhando com isso. Então foi assim que tudo começou. Certo. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Você falou que é servidor público federal e trabalha de cabeça em 120 imóveis, né? Como você consegue aliar as duas coisas? Então, o lance do servidor público é que é um lance que, assim, os servidores públicos que eu conheço, eu sou servidor há mais de 12 anos, todos eles, ou a grande maioria, pensam num plano B. Porque o serviço público é muito bom, paga muito bem, algumas pessoas trabalham com qualidade de vida, né, para não dizer pouco. E aí, o servidor público, sei lá, quando ele se vê naquele aquário de serviço público, daquela rotina ok, perfeitinha, ele fala, cara, ele vai ficar só nisso? E todo mundo começa a pensar no plano B. Pegar uma franquia, investir numa franquia, pegar, sei lá, comprar imóveis, de alguma forma gerar uma renda extra. E aí, nesse caso, eu comecei a minha empresa, né, como sócio, porque eu não posso ser o sócio administrador. Inclusive, tive uma sociedade com você, que não durou nem 3 meses, porque a gente escolheu a amizade, não a sociedade. E aí eu comecei a minha empresa e depois de algum tempo, mais ou menos depois de 3 anos, eu acho, eu pedi a licença do serviço público e hoje eu não trabalho mais no serviço público porque eu sou licenciado. Então, hoje eu consigo focar na minha empresa, mas até então era difícil trabalhar nas duas frentes. Tá. É aí que eu queria chegar. Então, você pediu licença do teu serviço público, que ganha muito bem, que é o sonho de 99% dos brasileiros, para focar no Airbnb. Então, você ganha bem pra caralho no Airbnb. A questão é que quando você começa a ter uma empresa e a empresa começa a escalar, primeiro que você vê que você precisa de tempo. Segundo que, de fato, como eu disse no início da entrevista, é uma mina de ouro, você tem que saber aproveitar. Porém, obviamente, que você tem funcionários, folha de pagamento, você tem uma série de coisas que impostos, né? Quanto mais você cresce, mais impostos você paga. Mas comparando com o meu salário do serviço público, eu tô melhor hoje num negócio que eu criei do zero, que eu não tinha ideia de como que funcionava e que, de fato, sei lá, no começo eu tive que arrumar colchão, arrumar lençol, eu tive que botar a mão na massa. Mas é uma coisa muito louca eu pensar que eu me preparei a vida toda para concurso público. Eu passei em primeiro lugar no concurso do Ministério do Meio Ambiente, passei em 5º lugar na Embratur, estudei quase 3 anos, para depois surgir uma ideia na minha cabeça, do nada, do zero, e hoje esse plano B se transformou em plano A e eu ganho mais trabalhando com essa ideia nova, que em tese eu não estudei para ela, né? Meus estudos foram indiretos para o que eu faço hoje, do que 3 anos me lascando lá de estudar para o serviço público e hoje eu deixei de lado, porque essa ideia que veio é mais rentável do que o serviço público. E além de ser mais rentável, te dá realização pessoal, porque é algo que você começou do zero e está funcionando, né? Não é uma provinha que você passou e simplesmente dinheiro. Não, é realização pessoal, liberdade geográfica, porque hoje eu sou um nômade digital. Então já faz 2 anos que eu não tenho uma base fixa, né? Eu não moro em Brasília, eu falo que moro, mas eu não moro em lugar nenhum. Eu fico 1 mês em Curitiba, depois 1 mês em Floripa, depois 2 meses fora do país e eu vou montando minha agenda conforme o que eu acho melhor. Então, só o fato de me dar liberdade geográfica, né, essa empresa, esse negócio, já valeu demais para mim. A questão da renda e a questão também de poder crescer, né? Porque o serviço público, você chega no maior cargo do serviço público e fica estacionado lá. Aí, acabou. Quando você tem uma empresa, você pode, de fato, escalar, crescer e ter grandes realizações através da sua empresa. E o céu é o limite, né? E o céu é o limite. Além dessas vantagens extras ali que você tem, né? A questão do teu horário, da tua base, né? Que não existe, né? Você pode ficar em qualquer lugar. Na tua visão, o que faz o Airbnb ser uma mina de ouro mesmo? O que é o grande motor ali do Airbnb para ser uma mina de ouro? Cara, uma vez eu vi uma história que eu acho que faz muito sentido. Se você comprar, sei lá, 1 quilo de café, você paga um valor X, né, que está cada vez mais caro, inclusive. Se você compra cápsulas Nespresso, você paga e junta todas essas cápsulas para dar 1 quilo de café. Você paga quase, sei lá, vou chutar, 10, 20, 30 vezes mais do que o quilo de café. A alocação por temporada é a mesma coisa. Quando você pega um imóvel
e você começa a dividir em diárias. Essas diárias, elas têm um valor muito maior somadas do que um aluguel tradicional mensal. Então, é mais ou menos como se o aluguel tradicional mensal fosse o quilo de café e as diárias fossem a cápsula da Nespresso. Quando você começa a ter muitas cápsulas da Nespresso e junta todas elas, você vê que o valor é muito maior do que o valor do quilo de café. Então, a mina de dinheiro é exatamente isso, porque hoje o mercado está mais concorrido. Hoje a demanda está maior de imóveis, mas quando eu comecei, quase que não tinha imóveis. Assim. Ou a pessoa ficava no hotel, ou ficava num Airbnb, num Booking, num Decolar, porque não tinha muitas opções. Hoje em dia a gente vê que dentro do Airbnb, por exemplo, existem muitas opções, mas mesmo assim, por você fracionar em diária, isso faz com que no final das contas você ganhe um valor maior em muitas situações do que o aluguel tradicional. Em Brasília, na minha realidade, inclusive eu tenho imóveis meus no Airbnb, na Booking, enfim, na locação por temporada, chega às vezes a ser, em alguns meses de eventos, 3 vezes mais o valor da diária, junto, no mês, do que o valor da locação por temporada, do que o valor do aluguel tradicional. Uhum. Então, é muito louco você pensar que você poderia estar ganhando X e você muda o seu modelo de negócio e começa a ganhar 3X. Cara, como que você faz essa mágica? O imóvel é o mesmo, a localização é a mesma, o valor do imóvel é a mesma, mas você simplesmente tirou de um aluguel tradicional e jogou para a locação por temporada com inteligência e, de repente, num mês específico de evento, você ganhou 3 vezes mais. Já teve, em Brasília, já teve um evento do show do Paul McCartney, que a minha diária de R$300, ela foi para R$5.000. E teve gente que fechou. Não a pessoa que ia para o show. Não foi a pessoa que pagou 5 mil para ver o Paul McCartney. Foi a pessoa que estava com uma reunião com algum congressista, com alguém do parlamento, os hotéis todos lotados, e ela precisava ficar na região central de Brasília, então ela paga o valor que for necessário, porque o show lotou os hotéis. Na verdade, foi você que pagou, porque foi algum político que deu uma desculpinha de merda e pegou uma diária do governo e bancou isso. Você sabe que Brasília é assim. Mas, voltando ao assunto do Airbnb, você não acha que isso está virando uma bolha, não? Cara, eu acho que é de se pensar. Eu acho que alguns modelos estão virando bolha. Então, por isso que hoje em dia eu não foco só no Airbnb. Então, eu tenho muitos canais de vendas. Eu vendo através do Airbnb, eu vendo através da Booking. E por incrível que pareça, em Brasília, a Booking chega a superar muitas vezes a ocupação do que o Airbnb, porque depende muito do cenário, de onde você está. Eu vendo pela Decolar, eu vendo pelo Hotels.com, que é Expedia, e eu vendo também por site próprio. Então, a bolha, talvez ela aconteça com as pessoas que ficam paradas, utilizando as mesmas estratégias para vender. Quando você faz precificação dinâmica, quando você entende que o mercado, muitas vezes você vai ter que vender uma diária de R$100, e muitas vezes essa diária pode se transformar em R$5.000, que é o que os proprietários que eu administro às vezes não entendem, Não, por que você vendeu tão barato? Cara, porque existem períodos de vacas magras e períodos de vacas gordas. E algumas pessoas começam a ver, janeiro em Brasília foi muito fraco, Porque as pessoas não estão em Brasília. Então foi o pior janeiro da temporada, de 5 anos. Só que depois, em fevereiro, teve um evento de prefeitos que já superou os resultados, Tudo bem que janeiro foi fraco, fevereiro já equalizou a situação da rentabilidade. Então, eu acho que está aumentando, eu acho que pode virar uma bolha para aqueles que utilizam a mesma estratégia ou fiquem só vendendo numa plataforma específica. Deixa eu fazer um exercício, então. Vou fazer um exercício aqui, é sulista, você não conhece essa realidade, me surgiu agora. E aí você, por favor, me corrija ou corrobore, conforme o seu pensamento. Deixa eu elaborar aqui o negócio. Você que está sendo assediado por alguma incorporadora de Santa Catarina para comprar um imóvel aí na Orla, você é um imbecil, porque eles vão falar que você vai usar no verão e locar quando você não estiver usando. Isso é uma mentira. Primeiro que está um imóvel do lado do outro, e segundo que faz frio na merda da Santa Catarina. Ou seja, você vai pagar R$1 milhão e não vai conseguir recuperar. Eu falei mentira ou falei verdade? Cara, o meu cálculo nesse sentido é assim,
se você paga R$1 milhão, você tem que ter no mínimo 1% de retorno. Pelo menos é o cálculo que eu faço. Se você não tiver na alocação por temporada 1% de retorno, coloca no fundo o dinheiro. Por que você vai comprar um imóvel? Assim, tudo bem, pode ser que o imóvel valorize com o passar do tempo. Mas eu não aposto muito em valorização imobiliária. Eu aposto no 1% de retorno no mínimo. O imóvel está dando 1% na alocação por temporada? Testa, cara. Faz o Airbnb, a Booking por 3 meses. Quando você vê que não está, sei lá, não está atingindo 1%, joga para o mercado financeiro. Aplica o seu dinheiro em outras fontes que te dão 1%. Agora, para mim, a palhaçada que tem é você ter um imóvel, sei lá, de R$200 mil, R$300 mil, e ele performa 0,3%. Uma amiga de Brasília, que inclusive você conhece, ela tinha um imóvel em Brasília que, quando ela começou a fazer as contas de quanto que dava o retorno financeiro mensal que estava na imobiliária, dava 0,4 para ela. Nossa. Aí eu falei, minha amiga, faz o seguinte, vende esse imóvel, compra vários flatzinhos menores, e esses flatzinhos eu já sei a rentabilidade, porque eu conheço o centro de Brasília, eu sei quanto que dá um flat dentro de um hotel, e você vai ter um retorno 3 vezes maior. E dito e feito, ela vendeu e hoje ela está comprando flats. Então, a questão é exatamente essa, é você entender o quanto que está dando de retorno e se o retorno não está suficiente, ou troca de imóvel, ou então joga para o mercado financeiro, mas eu acho que menos que 1% na alocação por temporada não é um negócio interessante, pelo menos numa linha de tempo de 12 meses, né? Se um mês dá 3, o outro dá meio, beleza, mas no mínimo 1% de retorno. Você acha que... desculpa. Não. Você acha que o Airbnb ele é o grande concorrente de quem? Da rede hoteleira ou da alocação tradicional? Ou dos dois, sei lá, ele é a terceira via que está enfrentando os dois de igual para igual? Então, hoje no Brasil a gente tem um debate muito importante a respeito de uma legislação que está vindo, tanto uma proposta da Câmara quanto uma proposta do Senado, foram apresentadas, e também prefeituras como Rio de Janeiro e São Paulo, pedindo a restrição da locação por temporada. Então, recentemente, em São Paulo, acho que foi semana passada, Rio de Janeiro nos últimos 20 dias, alguns vereadores apresentaram projeto de lei. No caso do Rio de Janeiro, a primeira proposta era para proibir na Zona Sul, na orla da Zona Sul do Rio de Janeiro, a locação por temporada. Então, assim, um absurdo total. E aí, quando você começa a ver, a gente foi na audiência pública da Câmara do Rio de Janeiro, eu estive presente lá, quando você começa a ver quem são os atores que estão defendendo a teoria tal de proibição, você vê nessa audiência da Câmara que foi convidado, por exemplo, o setor hoteleiro, né, representantes do setor hoteleiro, para serem prós-restrições. E, de um outro lado, surgiu lá um corretor no meio da audiência defendendo a locação por temporada. Então, a minha percepção é que a locação tradicional não está se incomodando com a locação por temporada, mas o setor hoteleiro está. Então, isso para mim é bem visível por conta da movimentação política que a gente percebe. A gente percebe o setor hoteleiro sendo convidado para mesas de negociação, para audiências públicas, onde muitas vezes, espera aí, o que o setor hoteleiro está falando da alocação por temporada, né? Cuide do seu setor e deixa que a locação se entenda com os políticos, se entenda. Porque você pensar, por exemplo, como shows internacionais no Rio de Janeiro, show da Madonna, da Lady Gaga, cara, o setor hoteleiro fica com 100% de ocupação. Se não tivesse a locação por temporada, se não tivesse o Airbnb, a Booking, não sei quantos turistas não iriam para o Rio de Janeiro, porque dormiriam onde? Nas ruas, se você tem 100% de ocupação. Então, talvez esse setor não entenda a importância da locação por temporada, e eu acho que ao invés de proibir, tem que ter sim legislações, regras, que de fato tragam mais segurança, que, enfim, valorizem a atividade de um anfitrião, mas não uma proibição ou uma legislação burra no sentido de detonar um setor que está trazendo tanta melhora na economia do Brasil como um todo. Você acha que o Airbnb está para o setor hoteleiro, assim como o Uber esteve para o táxi antigamente? Eu acho que a comparação ela é uma modernização do sistema arcaico, por exemplo. Então, mais ou menos, porque a hotelaria ela lida com uma legislação, com um regramento próprio de hotelaria. E aí a gente tem que fazer um diferencial. A hotelaria é prestação de serviço. Então, na hotelaria você tem o café da manhã, você tem a camareira, você tem o concierge, você tem o estacionamento.
a legislação de um hotel é completamente diferente da legislação de um locador de temporada. Então, em tese, essas legislações, na locação por temporada, você não tem os serviços. Por isso que são dois mundos diferentes. Hoje, com o táxi e o Uber, acho que eles são mundos muito parecidos, né? As legislações são até meio parecidas porque é a mesma prestação de serviço. Em tese, pela nossa legislação, um serviço que se presta num hotel, ele é diferente de um serviço que se presta na locação por temporada. Tanto é que os impostos são diferentes. O hotel recolhe ISS. O locador por temporada não recolhe ISS, recolhe outros impostos, imposto de renda, por exemplo. Então, é importante fazer essa separação, que para mim só ficou claro muito recentemente, de como que o legislador brasileiro trata a questão dos hotéis e a questão das pessoas que fazem locação por temporada. E parece que alguns congressistas querem confundir, querem jogar todo mundo na mesma cesta, para depois cobrar o ISS do locador por temporada, por exemplo. Então, eu acho que a comparação ela pode trazer uma ilustração, mas são mundos bem diferentes. A minha intenção era comparar com... Porque ambos eram, né, oligopólios, praticamente. Mais o táxi até do que o setor hoteleiro. E aí vem uma ferramenta que democratiza o negócio de um jeito absurdo, muito voraz. E aí é difícil da sociedade engolir. E pior ainda para o governo, né? Porque o governo deixa de arrecadar e controlar. Enfim. É isso. E você acha que isso é assim, não sei se está no teu conhecimento, mas isso é uma tendência mais do Brasil ou isso acontece fora também? Tipo, na Europa, Estados Unidos, que é muito utilizado, também tem essa divisão? Então, o que tem acontecido no mundo é que muitos países ou cidades têm restringido essa atividade de locação por temporada, né? O famoso Airbnb. Então, por exemplo, Paris, Nova York, agora recentemente Novo México, Austrália também, Barcelona. Então, a partir de 2026 não vai mais ter Airbnb em Barcelona, né? Ou melhor, ele vai ser muito restrito. Em Nova York já você só consegue se hospedar no Airbnb se for junto com o anfitrião, né? Não existe aluguel de espaço próprio. A gente percebe que esses países começaram com esse movimento, né? Essas prefeituras. No México, por exemplo, acho que 50% do ano pode usar para locação por temporada e os outros 50% você tem que colocar aluguel tradicional. Então, são leis mistas diferentes, cada um usando a sua própria criatividade, mas o que acontece, o que a gente vê muito é que às vezes acontece isso porque a demanda, a oferta de moradia em algumas situações, como Barcelona, ela é muito baixa, né? Então você tem quantos milhões de turistas, só a cidade de Barcelona, você quase compara com a cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, juntas, né? Do número de turistas, eu acho que não dá o tanto que Barcelona recebe por ano de turistas. Então, a questão lá é a questão de oferta. Tem baixa oferta de moradia, e aí, às vezes, a pessoa, sei lá, tem um café no centro da cidade, e ela precisa de um funcionário que trabalhe no café dela. O funcionário vai ter que ficar a 2 horas, porque ele não consegue alugar no centro da cidade um imóvel para poder morar perto do trabalho. Porque todo o centro de Barcelona está tomado por Airbnbs, digamos assim, e por hotéis. Então, os legisladores, né, as populações locais, elas fazem pressão para que não vire moradia para turista, né? Porque, de fato, quem reside, quem vota, quem faz a cidade se movimentar no sentido da estrutura da cidade, né? Quem, de fato, está na cidade, não é o turista temporário, o turista traz o dinheiro. E aí essas pessoas fazem uma pressão para ter proibição, restrição, como aconteceu em Barcelona. Ponto de os moradores jogarem arminha de água nos turistas, tipo, saiam daqui, expulsando com cartazes. Mas no Brasil, o que eu vejo, a gente ainda tem muita oferta de moradia, a gente tem muita oferta de imóveis. Você vê imóveis parados, trancados, às vezes o proprietário deixa o imóvel trancado porque nunca pensou em colocar numa locação. Então, diferente dessas cidades, né, onde você tem muito turista e pouca oferta de imóvel, no Brasil é o contrário. Então, não consigo ver uma motivação nesse sentido para a gente restringir, porque alguém não consegue morar no centro de São Paulo. Não, consegue. Alguém não consegue morar no centro de Curitiba? Consegue. Nessas cidades é impossível. Isso você está falando na questão macro, né? E na micro, que é
o prédio de moradia residencial que, de repente, começa a ter imóveis sendo locados pelo Airbnb. E isso, creio eu, que incomoda os moradores de lá, né? Porque você está sempre tendo pessoas estranhas entrando e saindo. Tem muito desses acontecimentos, vocês enfrentam muito disso, não sei, nos imóveis que você tem para alocar, se você tem briga com síndico, briga com condomínio, enfim. Então, hoje em dia, essa discussão ela tomou a STJ, né? Ela é uma discussão que ela está muito aprofundada, mas os ministros têm posicionamentos diferentes. E o que a gente tem entendido que predomina hoje de regramento é que se a convenção do condomínio proibir, você não pode fazer Airbnb. Se ela não disser nada, você pode fazer. Inclusive os projetos de lei, acho que o projeto de lei que está no Senado e o projeto de lei que está no Rio de Janeiro quer inverter a ordem. Só pode fazer Airbnb se a convenção permitir. E a convenção são 2/3, né? Então, hoje, por exemplo, em Brasília, eu vejo que a gente tentou, eu fui síndico de um condomínio, a gente tentou mudar a convenção e não conseguia. A gente não conseguia reunir 2/3 porque muitos apartamentos a pessoa morava fora do Brasil, eram de empresas que você tem que pedir para o diretor votar, ou eram de associações que o presidente tem que votar na Assembleia. Então, a questão dos 2/3, ela pode, por exemplo, se a lei do Senado for aprovada, dizendo que só pode ter Airbnb onde a convenção permite expressamente, o meu negócio ele morre em 90%. Eu perco 90% dos meus imóveis, dos proprietários que eu faço locação por temporada. Então é muito sensível isso que está acontecendo no Brasil, mas hoje, se tiver briga em condomínio, o que está valendo é, cara, se tiver briga, síndico, reúna 2/3 e proíba. E aí, se ele conseguir reunir 2/3 e proibir, é proibido. A pessoa não pode, né, nem querer, quer dizer, poder pode, mas vai levar multa, vai levar ação na justiça. Então, assim, agora, é uma questão delicada. Eu acho que o Airbnb, a Booking, enfim, todas as plataformas, elas devem investir em mais segurança. Elas têm feito isso, mas eu acho que tem que ser um esforço um pouco maior. E eu acho também que deve ter um regramento mínimo de segurança, nem que seja no condomínio, na recepção dos hóspedes, na forma como as chaves são entregues. Eu acho que a questão de segurança tem que ser debatida na legislação do Brasil. Outras questões de proibição crua, eu já não sou muito favorável, não. Você acha que você enxerga que esse futuro da legislação do Airbnb ele se enxerga com bons olhos, ou você acha que está caminhando por um caminho mais nebuloso assim? Então, a questão do Brasil, o que me preocupa é qual motivação, né, que está tendo nos bastidores para movimentar políticos para colocarem projetos para proibição. Então, se for uma movimentação de setor hoteleiro, eu acho totalmente ilegítima, né? Não vejo legitimidade nenhuma nisso. E eu acho que ela pode ser muito prejudicial, porque pode parecer, não sei se mas pode parecer que um setor está querendo matar o outro, né? Espero que não seja isso. Uhum. Agora, se for uma questão de pessoas sensatas querendo discutir sobre segurança, querendo discutir sobre legislação, inclusive em relação a impostos, né, contabilidade, modernizar essa parte, aí beleza. Então, eu acho importante o debate. Agora, simplesmente você ter players jogando o jogo para quererem matar um setor ou, enfim, esse setor não paga impostos. Cara, paga muito, o nosso setor paga muito imposto. Então não é justo você simplesmente acionar, né, ou enfim, criar uma movimentação para proibir pela motivação. Eu acho que a motivação tem que ser certa e os debates têm que ser certeiros também. Em que vai debater? Vai simplesmente proibir? Acho errado. Vai debater segurança? Acho certo. Vai debater imposto para modernizar, né, o formato? Acho certo. Agora, simplesmente você querer proibir ou querer matar um setor às custas de outro, não concordo, não. Porque afeta muitas pessoas. Tem muita gente que tem um imóvel
como o brasileiro, principalmente o old school, sempre teve imóvel como uma garantia de rentabilidade, rendimento, segurança, né? Eu tenho minha casinha lá, se der qualquer coisa, aquele apartamento eu vou vender e vou fazer dinheiro. Só que agora ele pode, além disso, rentabilizar, né? É uma situação nova. Então, a hora que você vai mexer com isso e vai proibir, eu acho que vai afetar mais do que apenas empresas que estão trabalhando com isso, mas muitos proprietários que viram uma forma melhor de ter o seu capital protegido e rentabilizando, porque senão ele vira um passivo. Você tem um apartamento que eu deixo lá colocado. Mas eu tenho outra pergunta, que é, você acha viável o Airbnb quase como uma imobiliária para locação de longo termo, de anual, por exemplo? Então, a questão da legislação de locação temporada, a nossa legislação ela faz uma separação do aluguel até 90 dias e do aluguel mais do que 90 dias. Então, existem regramentos específicos. O que eu vejo que o Airbnb ele funciona muito bem até 90 dias. Mais do que 90 dias, você tem que, de repente, se garantir. Porque se a pessoa loca, sei lá, na plataforma por 3 anos e, de repente, ela tem uma família, é porque o pagamento do Airbnb é antecipado, né? Mas vamos supor que, sei lá, ela faça uma locação de um período maior e, de repente, dê algum problema e você não consiga mais tirar a pessoa daquele imóvel. E ela entra na justiça e fala, não, é uma locação mais do que 3 meses. Então, eu acho que as plataformas funcionam muito bem até 3 meses. Mais do que isso, é bom você se proteger com contrato, com garantia, com fiador, se for o caso. Porque a legislação ela tem os regramentos específicos, né? Então, até 90 dias é uma locação X, mais do que 90 dias Y. Mas, assim, voltando na pergunta anterior que você fez, eu acho que não é só a questão da renda, essa questão toda do Airbnb. Nós nos conhecemos, por exemplo, por conta do Airbnb. Então, todo, sei lá, é um setor que ele se movimenta, que as pessoas criam amizade, né, dos hóspedes com os anfitriões, que as pessoas criam trabalhos. Então, eu conheço uma pessoa em Brasília que ela era camareira de um hotel e ela saiu para trabalhar comigo. E aí ela começou a trabalhar comigo quando eu tinha só 2 imóveis e hoje ela não trabalha mais comigo, mas ela abriu uma empresa de facilities, de limpeza e lavagem de enxovais e eu acho que ela tem quase 10 funcionários. Então, imagina, quando que, sei lá, numa locação tradicional ou numa hotelaria, ela teria uma oportunidade dessa. Ela era camareira e, de repente, hoje ela é uma empresária, né, que ela gerencia não sei quantos imóveis e tem 10 funcionários, gerenciando a limpeza desses imóveis. Então, eu acho que não é só a questão financeira em si, é todo um sistema, uma estrutura que é feita que traz vida para um setor, né? Traz amizades, traz pessoas querendo, de fato, sei lá, revitalizando, como a gente estava discutindo isso, alguns prédios de cidades do centro, né, do Rio de Janeiro, aqui de Curitiba, podem ser revitalizados por conta da atividade da locação temporada. Então, você revitalizar o centro de uma cidade, de repente um prédio abandonado, tomando vida, porque você criou, né, um novo setor, isso é muito interessante, isso é muito mágico. Então, não é só a questão da grana, eu acho que é todo um sistema que é desenvolvido aí e traz vida a esse setor. E entra no âmbito da gentrificação, né? Que diabo é gentrificação? Você ouviu falar em gentrificação? Fala devagar que eu nem ouvi direito. Gentrificação. Gentrificação, que diabo é isso? É a questão dos idosos, né? Não. A gentrificação é tipo assim, quando você tem uma área urbana, um bairro, que seja, é uma questão sociológica, na verdade, né? E você acaba transformando essa região para valorizar alguma coisa assim, você melhora, beleza, essa região. Você atrai pessoas ali que vai melhorar a região. Porém, você gera a parte ruim, que muitas vezes você acaba expulsando quem estava ali, entre aspas, sem querer, né? Então, você gera um prejuízo na coesão social, né? Da sua cidade, ali do seu setor. Mas eu acho que, como você falou, existem os exemplos de Barcelona e tal, mas aqui no Brasil você tem muitas áreas que são quase abandonadas, áreas que você poderia contribuir para valorizar e melhorar o setor, melhorar o local, sem ter esse prejuízo tão grande assim.
Eu acho que a flexibilidade também, né? De você é um proprietário, você preenche um cadastro e muito rapidamente você já está conseguindo locar. Então, essa flexibilidade, ela pode fazer com que as pessoas, de fato, ao invés de deixar o imóvel parado, né? Elas coloquem na plataforma. E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu comecei no Airbnb foi por conta do seguro do Airbnb. Então, eu já pensava em fazer Airbnb, aí eu vi um post de um conhecido meu que ele postou assim no Instagram dele. Isso, sei lá, quase 7 anos. Pessoal, eu faço Airbnb e o hóspede quebrou minha televisão, eu consegui uma televisão nova, tá aqui mostrando isso no Instagram dele. Eu falei, caramba, porque o meu medo era exatamente esse, né? Se eu tô lidando com uma ferramenta nova, vai que o hóspede bota fogo na casa. E aí, o prejuízo vai ser muito grande. E aí eu vi esse post dele e aí eu descobri que o Airbnb tem um seguro chamado AirCover, que ele é um seguro muito bom, diferente de outras plataformas que não tem. A Booking não tem, a Decolar, a Expedia, desconheço que tenha também. Se o hóspede bota fogo na sua casa, se o hóspede quebra a sua televisão, se o hóspede picha a sua casa, se ele derruba vinho em tudo quanto é canto, como vocês já fizeram aqui no estúdio, o Airbnb ele dá para você uma casa nova, né? Então você simplesmente prova, coloca as notas fiscais daquilo que você tem e dentro de, sei lá, uma semana, geralmente eles dão para você aquilo que o hóspede quebrou, novo, ou então o dinheiro para consertar. E aí isso para mim foi muito mágico, porque era a proteção que eu precisava, né? Ainda mais fazendo sublocação no começo de um imóvel que não era meu. E isso fez com que, de fato, eu entendesse a facilidade. Então é flexível, porque você preenche um cadastro e já começa a alocar. E ao mesmo tempo tem o seguro, que se acontecer alguma merda, algum problema, o seguro vai te dar o dinheiro de volta. Mas essa é uma ferramenta que ela funciona realmente na prática, os caras te dão essa cobertura, ou ela só tá lá para dizer que tá lá e os caras ficam tentando te segurar ali, provar tudo e mais um pouco e nunca tá bom? Funciona muito bem, a ponto de um mês, acho que de dezembro do ano retrasado, eu falei assim, eu quero testar esse seguro, porque agora eu vou colocar tudo no seguro. Até se a pessoa derramar um vinho no meu lençol, eu vou colocar no seguro, porque às vezes você não consegue recuperar o lençol, né? E aí, cara, eu fui testando. Assim, num mês eu consegui 6 mil do seguro. Porque tudo que o hóspede fazia, que eu me sentia no direito de exigir do seguro, eu cobrava do seguro, mostrava a prova, mostrava a nota fiscal, e o seguro me reembolsava rapidamente. Então, óbvio, algumas situações, né, quando eles percebem que alguém tentando fraudar, eles dão uma parada, mas quando eles veem que de fato tem todas as provas, eles fazem o reembolso de uma maneira muito prática e muito fácil. Mas você comentou agora na tua resposta anterior, e eu acho que é uma coisa bem válida também, que não é só quem tem um imóvel a mais que pode usar o Airbnb. Eu conheço casos, né, casos próximos, de pessoas que têm uma casa muito grande, fatiaram a casa ou locam quartos dentro da própria casa e além de receber a estadia, elas conseguem receber também pela taxa de limpeza. Então fica uma praticidade, uma rentabilidade maior ainda, né? Você não tem um custo extra para ter um imóvel a mais e você recebe pessoas, até para a pessoa que é meio solitária, tem essa questão social de, claro, você filtra quem você vai receber na tua casa, mas vai estar sempre entrando e saindo gente nova, você vai conhecer gente. Que eu acho que começou assim o Airbnb, né? O espírito do Airbnb começou com meio cult, pessoas recebendo pessoas de fora por, não sei qual era a plataforma que eles usavam, se era o WhatsApp, enfim. Aí depois virou essa indústria monstruosa que é hoje. Mas o espírito do Airbnb é esse, né? É compartilhar experiências de vida. Exatamente. Inclusive o Airbnb, o B, né, do Airbnb é Bed and Breakfast. Então, a ideia era essa, você receber alguém na sua casa, dar uma cama e um café da manhã para a pessoa, no sentido de acolher, né? Uhum. Acho que a ideia inicial do Airbnb não era nem criar um quartinho de hóspedes, sei lá, você tem como colocar a pessoa na sua casa para se hospedar, nem que seja no colchão no chão. Então, beleza, tá aqui uma plataforma que vai acolher as pessoas. Hoje virou uma indústria, né, bilionária, e que a gente percebe que, sei lá, eles ainda tentam trazer a humanidade, a gente percebe isso. Eles, por mais que eles sejam gigantes,
eles tentam fazer com que você seja o super anfitrião, que você seja os recomendados, né? Os melhores recomendados. As avaliações são muito importantes. Então, a diferença hoje da Booking e do Airbnb é que o Booking é mais comercial, o Airbnb tenta trazer um pouquinho mais dessa pegada humana nesse sentido de acolhimento. Então, de fato, a gente vê que, sei lá, especialmente quando você vai para um lugar que o hotel está 5 vezes mais caro e você pode alugar um quarto dentro de uma casa de uma pessoa que tem uma indicação, eu me preocuparia só com algumas questões de segurança, mas vencidas as etapas de segurança, de você se hospedar com um desconhecido, pode surgir uma amizade muito boa, né? De repente, uma senhorinha que tem lá a casa dela e ela recebe pessoas e vira amiga dessas pessoas, porque quando que ela conseguiria, né, no modelo tradicional, ter essa proximidade com o hóspede, com, né, a pessoa que está se hospedando? Mas o Airbnb, falando de segurança, ele tem várias camadas de proteção que você pode escolher. Pelo menos eu vejo assim. Você pode escolher que a plataforma só ofereça teu produto, o teu quarto, tua casa, para pessoas que já tenham, sei lá, tantos anos não sei se são anos, ou uma nota alta. Você consegue filtrar isso, não consegue? Consegue filtrar, né, o tipo de hospedagem que você quer, você consegue filtrar, enfim, diversas situações, mas a questão da segurança como a primeira notícia do Airbnb a nível mundial que eu tenho conhecimento de desastre foi no Chile, quando uma família de brasileiros se hospedou e a família chilena não tinha feito as manutenções, ou o prédio não tinha feito a manutenção do gás. Foi do gás que morreu. E as pessoas morreram por conta do vazamento de gás. Então, esse sentido de segurança que eu reforço, né? O Airbnb não tem como controlar, porque ele é um marketplace, mas se ele puder melhorar cada vez mais essa segurança para você. De repente você vê lá, uma pessoa com nota 5, nota máxima, você hospeda 10 anos. Tá, você não sabe que está tendo vazamento de gás dentro da casa dela e você pode acabar morrendo numa hospedagem. Então, para mim, essa situação é delicada, uma situação que deveria ser mais debatida, mais discutida, porque eu, por exemplo, nos meus apartamentos, a gente coloca um controlinho de gás, né? A gente coloca um alarme de gás e tenta até tirar o gás encanado e colocar só o fogão elétrico, para não ter problema, mas eu acho que essa é uma situação perigosa no sentido de você simplesmente confiar no marketplace e de repente não entender questões de segurança que está por trás disso. Mas a plataforma ela tenta melhorar nessa parte ou não? Então a gente percebe que existem vários esforços, né, no sentido de fato de segurança para fraude, por exemplo, né? Então, sei lá, um bandido que se hospedou no Airbnb e tenta se hospedar de novo, a plataforma ela é muito ligeira em tentar entender quem é essa pessoa e não deixar mais. Questões estruturais ela tem muito mais a ver com a pessoa que hospeda, né, com o proprietário. Então isso é uma coisa, é uma discussão interessante, porque é a mesma coisa que você comprar uma coisa no Mercado Livre e a coisa vem toda picotada, ou sei lá, vem metade daquilo que você comprou. Quem é o responsável? Uhum. Né? É o marketplace ou é a pessoa que ofereceu o produto? E aí, quando você fala de hospedagem, é a mesma coisa, né? Se tiver um acidente, se tiver um problema, eu percebo que as plataformas como a Booking, o Airbnb, né, eles tentam, de fato, melhorar cada vez mais a segurança, até porque a gente vive um mundo hoje que as fraudes acontecem, são muito presentes, né? Até questão de fraudar, eu tive tem um exemplo em Brasília de uma hóspede, uma pessoa que se hospedou comigo, e a gente foi falar no Airbnb, dizendo, na verdade era um homem, né? Fulano, o ar-condicionado, na verdade foi assim, tinha um homem que fez uma reserva e disse que quem entraria seria uma mulher. Aí beleza, né? Até aí tudo bem. Tudo bem, porque isso é comum, né? Você faz, o Marcos faz uma reserva para Vanessa e dá o nome dela depois. Só que o ar-condicionado quebrou no dia que essa mulher estava se hospedando. E ela entrou em contato com a gente pelo WhatsApp, falando, olha, por favor, venham consertar meu ar-condicionado, porque não está pegando. Quando a gente percebeu, a gente tentou falar com ela pelo WhatsApp, e acho que por algum motivo a mensagem não foi, eu estava demorando para ir, a gente foi falar pelo Airbnb. Fulano, a gente quer dizer para o senhor que o ar-condicionado a gente vai mandar alguém para consertar. E aí a gente descobriu, a pessoa respondeu, falando assim, mas que reserva? Eu não fiz reserva nenhuma. O que vocês estão falando de ar-condicionado? Aí a gente falou assim, não,
tá aqui, o senhor reservou, o senhor pediu pra fulana entrar, e a fulana tá dizendo que o ar-condicionado quebrou. Aí ele disse assim, meu filho, eu moro aqui em Porto Alegre, eu nunca fui pra Brasília. Que reserva é essa? Não é minha essa reserva. Cara, a situação foi que a gente achou muito estranho, a gente ligou pra polícia do Distrito Federal, e a polícia, ela já chegou, cara, com os 2 pés na porta do apartamento. E tinha uma mulher lá hospedada, sei lá se era, né, garota de programa, o que que era, nua na cama, eles pediram, pode se vestir, não sei o que, vamos pra delegacia. Foi pra delegacia, e aí essa mulher jura de pé junto, né, acho que foi quase 2 horas de depoimento, de que ela, no Rio de Janeiro, ela viu alguém falando que vendia um anúncio mais barato, que vendia uma acomodação mais barata, e reservou com uma terceira, e essa terceira que fez a reserva no perfil desse cara. Então, cara, uma situação muito absurda, muito doida, porque até o cara disse, não, mas meu cartão não foi clonado. Eu só não sei como que vocês conseguiram fazer essa reserva, eu não sei como que alguém conseguiu fazer a reserva no meu nome. Então a gente entendeu que possivelmente era uma quadrilha, mas a polícia não conseguiu pegar quem de fato fez a reserva. E aí, nesse sentido, eu percebo que as plataformas estão melhorando cada vez mais a segurança. Mas eu acho que outros itens de segurança, né? Hoje, por exemplo, se você tem uma nota 3 ou 2 no Airbnb constante, eles suspendem o seu anúncio por 15 dias. Não sei se você já teve algum anúncio suspenso, mas, assim, se eles percebem que as pessoas não estão dando nota 4 ou 5, eles te dão um bloco de 15 dias. Beleza, então você vai ficar na geladeira por 15 dias. E aí acho que as pessoas começam a entender, preciso melhorar minha limpeza, preciso melhorar a forma como eu recebo os hóspedes, e aí isso vai melhorando a confiabilidade da plataforma também. Eu vejo a diferença gritante entre a confiabilidade dos reviews, principalmente, do Airbnb para o Booking. O Booking, cara, não confie naquilo lá. Aquilo lá é bobagem. Não sei se eles botam bots para fazer, mas você vai no negócio, a gente alocou esses dias, fomos para São Paulo, era 8.9. Você pode te contar onde ela não conseguiu dormir na cama e nem tomar banho no negócio. Cara, então não dá. Mas o Airbnb não. O Airbnb, porque o review é mais humanizado, eu vejo. O cara vai lá, ele tem uma série de etapas para falar e eles falam. É um negócio quase mais caseiro e as pessoas me parecem ter mais vontade de falar, cara, eu fiquei nesse lugar, foi legal, venha também porque vale a pena. Acho que parece mais artesanal, não sei. É que existe uma questão de estrutura nisso, de avaliação. O Booking foi projetado inicialmente para hotéis e depois entrou na onda da locação por temporada. E está muito forte, inclusive, na locação por temporada. O Airbnb já foi projetado para locação por temporada. Quando você tem um review do Airbnb, ele é um review da propriedade, aquele espaço que alguém se hospedou. Na Booking não, o review é do prédio. Então, se você tem na Booking 100 apartamentos e um apartamento está cagado, você vai ter a avaliação geral de todos os apartamentos. Não necessariamente o 8.9 é daquele apartamento que vocês ficaram. Específico. Ele é do prédio. Ele é da média do 100. Não tinha me ligado nisso, cara. Então, quando, por exemplo, na Booking você escolhe um prédio que tem, sei lá, 20 opções. Pode ser que você pegou a pior opção e ninguém tenha avaliado aquele quarto, mas a avaliação geral do prédio pode ser que seja uma nota super boa, porque de fato ela não é diretamente ligada àquele espaço que você está ficando, mas ao prédio que você pegou para se hospedar. Entendi. Essa é uma diferença. E a gente só começa a perceber isso depois que a gente começa a lidar com várias plataformas, né? Cada uma tem um desenho específico. E ganhar dinheiro, você ganha dinheiro de maneiras diferentes com a Booking, com a Airbnb, com a Decolar, enfim. No Airbnb, por exemplo, o algoritmo do Airbnb, como que ele trabalha? Anteriormente era com preço. Hoje é com qualidade. Então, se você tem qualidade boa, você vai ficar nas primeiras etapas do algoritmo. O algoritmo vai te levar lá para cima. Se você for superhost, se você for preferidos dos hóspedes, ou seja, se você tem nota 5, né, que é a nota máxima. A Booking não. Para você ficar lá em cima, é você utilizar os pacotes de promoções da Booking. Então, você vai ter que entrar na sua Booking, configurar vários pacotes, inclusive tem um pacote que chama assim, desconto de 40%. Ele só vale, é um pacote específico, você só pode usar ele uma vez por mês, acho que é uma vez por mês, e ele vai deixar o seu anúncio nos primeiros posicionamentos do algoritmo por 2 dias, só que você tem que dar um desconto de 40%. Isso não existe no Airbnb. Então, você percebe que o desenho de cada plataforma ele é muito diferente. Você dominar esses desenhos, dominar esses algoritmos, vai fazer você ter um rendimento muito bom
em cada uma das plataformas que você está lidando. A Decolar também é pacote. Decolar geralmente é um pacote aéreo com hospedagem, né? Que isso faz com que as pessoas fechem os pacotes da Decolar. Já o Hotels.com, que é o Expedia, é um modelo mais hoteleiro. Se você, de repente, oferece mais serviços, você atrai mais pessoas. E aí, quando você começa a entender o que faz com que cada plataforma acione um algoritmo de visibilidade, você entende como ganhar dinheiro em cada uma das plataformas. E nesse quesito ganhar dinheiro, você vê que fica muito diferente para um proprietário que não quer ser o administrador do imóvel, que ele vai botar na tua mão. Você vê uma diferença muito grande entre ele fazer a locação fixa ou a locação por temporada passando por você, porque daí você tem você recebendo, tem a diarista recebendo, tem o Airbnb recebendo e agora vai ter o Haddad recebendo logo logo, né? Você acha que fica longe? Cara, em Brasília, os proprietários que eu tenho, pelo menos, eu vejo que nos meses normais, o que eu pago para os proprietários é o valor que a imobiliária pagaria, um pouquinho a mais do que a imobiliária pagaria, mas nos meses de evento, que é onde se ganha bolada. Então, Marcha dos Prefeitos, né? Maio de 2025 vai ter a Marcha dos Prefeitos. Nesse mês de maio, com certeza vai dar um aluguel muito maior do que uma imobiliária daria, mesmo com a porcentagem do administrador. Então, assim, a minha realidade que eu tenho visto é isso. Nos piores meses, você empata com o valor que a locação tradicional te daria, mensal, e nos meses bons, você ganha um dinheiro, às vezes até dobrado, mesmo tendo um administrador fazendo toda a gestão para você. Eu tenho mais 2 pontos que não tem a ver especificamente com grana, que eu acho que é maneiro e que me faz optar particularmente por locar pelo Airbnb. Primeiro ter a disponibilidade do imóvel. Eu tenho imóvel no Nordeste, então para você usar quando você quer, que é o que os Catarina tentam fazer, mas vão dar um tiro na água. E a segunda é você estar constantemente dentro do teu imóvel vendo que ele está conservado. São coisas que no aluguel de longa temporada, por mais que você tenha o seguro e tudo mais, você abandona um pouco, né? Você abandona e você vai pegar um troço depreciado, você alugou por meio de imobiliária, a imobiliária vai lá e vai fazer uma reforma meio porca, sabe? É complicado. Eu gosto desses 2 itens do Airbnb. Você tá dentro do teu imóvel de tempos em tempos e a possibilidade de você bloquear, não vou usar agora e é isso. Né? E também tem o que você falou. Às vezes eu tenho vários proprietários, por exemplo, em Brasília. Hoje um deles me perguntou: meu imóvel está livre hoje? Porque eu quero ficar o final de semana no meu imóvel. Numa locação tradicional, você não consegue isso. Sai daí esse final de semana, porque eu quero usar o meu imóvel. Exato. Então, essa questão de você ter a flexibilidade de... Lá, na minha empresa, pelo menos, a gente deixa o proprietário ficar, 2 finais de semana, 3 até. Pedir com um pouquinho de antecedência, não no dia, né? Uhum. Mas você ter essa flexibilidade. E é o que você falou, a questão de manutenção. Se você deixa o imóvel com pouca manutenção ou deteriorado, ele não vai alugar mais nas plataformas, né? Porque as pessoas vão começar a reclamar da nota baixa. Então, você bota uma pressão, de certa forma, no administrador para ele, no mínimo, deixar as coisas do jeito que está, porque senão vai começar a vir chuva de nota baixa. Quem que passa, na tua opinião, quem que passa mais perrengue no Airbnb? O administrador ou o cliente? Cara... no geral, assim. Eu acho que essa é uma pergunta boa, porque as coisas estão mudando muito. Então, você, há 5 anos, há 5 anos atrás, você não via administradores. Hoje você vê muitos administradores. Só que você vê administradores bons e administradores que estão escalando no nível que não consegue atender uma mensagem de WhatsApp do hóspede. Então, hoje em dia, assim, quando eu vejo grandes empresas administrando imóveis, eu acho que os clientes eles podem passar muito perrengue, porque as empresas não estão estruturadas para a escala que tomou esse business no Brasil. Então, de repente, você tinha 10 imóveis, você conseguia atender todo mundo no WhatsApp. Agora você tem 1.000, eu conheço empresas que começaram com 10, hoje tem 1.000. Se você não tiver um sistema, né, até com inteligência artificial, para poder responder a galera, você vai deixar muita gente na mão. Porque a pessoa vai chegar lá, não tem o nome dela, vai ficar plantada na frente da recepção, esperando. Coisa que pessoas que tenham poucos imóveis ou administradores mais locais, caseiros, né, dificilmente teria esse problema. Então, só que a gente vê muito hóspede chato também, né? Então, cara, semana passada um hóspede ligou no Airbnb falando que não tinha uma faca de corte para ele fazer as refeições dele.
E aí eu fiquei pensando, caramba, até isso eu tenho que oferecer, uma faca de corte, uma tábua de corte, liquidificador, eu não sei, ele pediu N coisa. E aí, a gente ofereceu para ele, a gente resolveu o problema, só que como ele tinha aberto chamado Airbnb, o Airbnb devolveu 30% da hospedagem para ele. Nossa. Porque falou que a gente não tinha cumprido as regras do anúncio. Sendo que no meu anúncio está escrito cozinha básica. Agora, uma cozinha básica é ter tábua, faca de corte. Você reclamou? Você não foi atrás? Reclamou, mas não tem como. Quando o Airbnb decide, meu amigo, Já era. as políticas deles, eles tentam fazer um meio de campo entre o proprietário, né, enfim, o administrador e o hóspede, mas eles ainda são muito próximos. Cara, ainda isso virou um tiro no pé, porque se esse cara conta para outro cara, vai lá e sempre reclame que não tem uma faca de corte e você vai ter 30% de volta. Pô, não é assim que funciona, né? A Enfim, resposta foi essa. O senhor deveria oferecer uma faca de corte. Foi lá da Buda. Eu tive há pouco tempo até, um cara que reclamou, ele queria que a gente trocasse. Eu não sei como chama aquela cortina que é persiana, eu acho que é que gira assim, que são várias tirinhas, né? Ele falou, você não tem ar-condicionado, você tem ventilador. Sim, tá escrito. E eu gosto de ficar pelado, e aqui é de frente pra rua, e o ventilador bate no negócio e abre. Então você troca a cortina pra frente. Não, meu filho, né? Você que desliga o ventilador, passa calor, não bote roupa, dá teus pulos. E ele ficou reclamando, ele reclamou no Airbnb, mas ele foi tão chato e ele fez tanta bobagem que a gente provou para o Airbnb e o Airbnb no outro dia excluiu a conta dele, bloqueou, não tem. E era uma conta de empresa, isso é engraçado. A empresa tinha alocado para o cara e é sempre assim, quando a empresa loca para o cara, ele veio fazer curso, alguma coisa, eles estão esperando hotel, né? E querem serviço de hotel. Cara, Airbnb não é hotel, não tem trocas, não sei se as tuas têm, a minha não troca. Toalha entra limpa e sai suja, ou você que lave, dá teus pulos. E eles ficam putos com isso. E ele começou a reclamar e teve algumas atitudes incondizentes com a plataforma, a gente comprovou. E isso é legal do Airbnb, eu acho muito legal, eles são muito rápidos na resolução. Eles falaram, cara, você fez bobagem, você vai ressarcir, porque ele fumou dentro da casa e botou uma bituca lá na cadeira e fez aquela queimadinho, né? A gente provou, a diarista tem essa instrução de sempre que ela vai limpar, ela conta os copos, o copo de menos, mas vê o estado geral do imóvel e aponta e grava na hora. Tem que gravar na hora, no dia, fala, hoje é tal dia, não sei o quê. E apontou isso, tem aqui, isso aqui estava queimado, não existia isso. O Airbnb vai responder, vai pagar, a empresa falou, olha, eu não tenho certeza, não estou conseguindo falar com... No outro dia, cara, eles deram o dinheiro pra gente, a gente pediu, né? Foi acho que R$250 a cadeira e bloquearam os caras. E aí agora, depois de um tempo, a empresa falou, olha, a gente demorou para responder, foi bloqueado, tem como resolver isso? Converse com o Airbnb, né? E pelo pouco que eu te conheço, pelo pouco, muito que eu te conheço, né? Você literalmente lava as almas dos proprietários, porque quando você responde com um hóspede folgado, você vai com tudo pra cima dele. E o hóspede, ele sofre algum tipo de punição? É bloqueado? Ele é bloqueado. No caso, não foi o hóspede que foi bloqueado, foi a empresa que reservou pra ele. Mas se fosse pessoa física, é bloqueado. É tipo Uber, cara. É muita gente. É muita encheção de saco. Vou ficar perdendo tempo com esse cara. E a agência, o Pedro ali, porque foi uma coisa mais simples, teve que devolver dinheiro, né? E o Pedro é super host, tem senha, eles levam em consideração. Mas se você tem um imóvelzinho, você faz uma cagada com o teu hóspede, eles vão te bloquear também. E acabou tua vida ali, vai alocar em outro canto. Acho que é assim, né? Eu acho que eles trabalham com as políticas deles e eles tentam até, sei lá, você consegue falar com um atendente no Airbnb, você consegue explicar o seu rápido, não é tipo de um dia pro outro, nem... Cara, questão de 1 ou 2 horas, você abre um chamado no Airbnb, sempre aconteceu comigo, eles te respondem, um ser humano, não é uma inteligência artificial. São super educados, eu gosto demais do Airbnb. Só que a questão é que eles trabalham muito na base da palavra, né? Se o hóspede falou sim, são que tá com poeira, e às vezes você não consegue tirar foto da poeira, né? Às vezes é uma coisa muito, sei lá, subjetiva. Então a gente vai aceitar a palavra do hóspede. Então isso é muito subjetivo, porque, cara... E abre a brecha para malandragem, né? E exatamente. No Brasil temos. No Brasil a gente sabe que, infelizmente, não é uma Suíça que tudo é na base da palavra. Não, aqui existe a malandragem. Então, assim, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que os dois lados são
é difícil, né? A gente Sim. tem pessoas chatas do lado dos hóspedes e temos pessoas que não servem os hóspedes como deveria por conta do escalonamento do negócio, hoje em dia, do lado das administradoras. Mas eu acho que uma tendência talvez sejam as administradoras ruins começarem a perder cliente e começarem a cair fora, porque os proprietários já estão sentindo, assim, sabe? Quem tem um feeling de resolver, de dar dinheiro, de, enfim, remunerar bem, e quem é mais uma pessoa, um malandrão lá que está crescendo, 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 mas não está prezando pela qualidade. E do lado do cliente, você vê que as pessoas estão conseguindo separar mais essa ideia de estou locando no Airbnb e não vou receber no tratamento de hotel, porque eu, com meus poucos imóveis, né, recorrentemente tenho esse problema. Né? É a batata. E é sempre cliente novo, cliente de plataforma que entrou agora, tem uma locação ou duas no máximo. O que eu faço nesse caso, a gente costuma fazer, é primeiro, colocar a descrição muito bem descrito de que não é hotel, não tem serviço X, Y, Z. E a outra coisa é assim, quando a pessoa reserva, você cria uma mensagem automática para que nos 30 segundos que ela reservou, já chega uma mensagem para ela com todas as regras da casa e dizendo assim, meu amigo, se você não concorda com alguma coisa, pode cancelar que eu vou aceitar nas próximas 2 horas. Porque uma coisa é a pessoa achar, por conta de um anúncio, ela acha que é um hotel, que não sei o quê, mas se ela reservou e você ainda dá mais uma alertada nela, uma conscientizada. Por exemplo, a piscina de um prédio foi desativada recentemente por conta de uma obra. O que a gente fez? Toda vez que alguém reservava, a gente tirou a foto da piscina, tirou a informação, mas muitas pessoas eram hóspede recorrente daquele prédio. Então a pessoa reservou, a gente já mandava mensagem programada nos 5 primeiros segundos, dizendo, meu amigo, a piscina está interditada. Se você quiser, você pode cancelar nas próximas 2 horas, que a gente não vai cobrar multa, porque você não vai ter a piscina. Então isso parece que você reforça mais para que a pessoa entenda que não adianta ela depois querer cobrar, exigir um serviço de hotel. Uhum. E até porque você tem que cancelar, né? Em 24 horas não tem nem conversa. E a lei, existe uma coisa que as pessoas não sabem, não sei nem se eu posso contar isso, mas dentro da Booking, isso já é muito falado, até pelos atendentes, mas no Airbnb fica meio escondido. Mas pela lei brasileira, né, não sei como é que chama, se é a lei do arrependimento, talvez Vanessa... 7 dias. 7 dias. CPC, né? Código do consumidor. Se você reservou, não entrou na hospedagem, e você evoca essa lei, eu já recebi, é muito raro, mas já recebi mensagens de atendentes do Airbnb dizendo assim, sua política ela é restritiva, ela não é uma política que dê reembolso, mas o hóspede evocou a lei dos 7 dias, então nós estamos cancelando essa reserva. E aí você fala, por que existe a merda da política não reembolsável se ela não funciona para esse caso dos 7 dias? Uhum. E na Booking é muito normal isso, assim. Já teve eventos que... Na Booking você pode cancelar um dia antes, eu acho. É o inferno, claro. Já teve eventos que, tipo, a minha diária tava 3 pau, 4 pau, e aí a pessoa evocou a lei dos 7 dias, só que assim, se ela faz o check-in, tipo, se for depois das 11, no meu caso, ela não pode evocar. É como se o horário do check-in fosse o início do usufruto do produto, né? Então, enquanto ela não faz usufruto do produto, ela pode cancelar. Porque senão os caras iam usar de um hotel. Né? Exatamente. 5 minutos já resolveu. Exatamente. No meu caso, 2. Exatamente. E o brasileiro, né, a gente sabe que poderia se beneficiar muito disso, né? Usar uma meia horinha, evoca a lei do arrependimento. E deu boa. Brasil. Pedrão, e o cara que assistiu isso aqui, que eu acho que são muitos, né? A gente já tem 27 seguidores. Se o cara tem o imóvel, tá parado e ele quer botar para rodar, mas ele não tem saco para cuidar, como ele te acha para você administrar para ele? Tá, atualmente a gente chegou num nível estratégico da empresa que a gente só administra setor hoteleiro de Brasília, então setor hoteleiro norte e sul. A gente tem algumas parcerias com alguns proprietários em outras áreas, mas a gente resolveu focar nossa empresa só nesse setor, que é o setor que a gente domina, por conta da logística, né? Como nós temos lavanderia, nós temos as meninas da limpeza, a governanta,
Então, a gente prefere focar naquilo que a gente consegue entregar. E aí, se for nessa região, é só mandar uma mensagem que a gente já faz o teste. Né? Com 2 meses, você pode cancelar o contrato sem multa rescisória, porque a gente quer que a pessoa entenda como que funciona o nosso contrato. Muito rapidamente, aí, sei lá, entre 3 a 7 dias, a gente já consegue colocar o imóvel para rodar e para ganhar dinheiro. E como acha a tua empresa? Você nem falou o nome dela ainda. A empresa é Osped, OZPED. Então é só achar no Instagram, OZPED, Osped, _BR. E aí consegue falar com a gente, ou então Pedro Pogelupi também mandar uma E se mensagem. for de fora de Brasília, como faz? Dá os pulos, digita no Google lá, porque tem, né? Tem empresas que cuidam de Airbnb. Sim, hoje em dia tem grandes administradores que cuidam de até 2.000 imóveis. Então é só procurar administradora de Airbnb. Né? E qual a dica que você dá para esse pessoal, assim, para como escolher um administrador? A gente vê um mercado bem nichado já. Então existem empresas, por exemplo, que eu conheço, que trabalham no Nordeste. Empresas que trabalham no Sul, São Paulo, Rio. Então, dependendo de onde você está, já vai existir uma empresa referência. Aí a minha ideia, inclusive a ABLT, Associação Brasileira de Locação por Temporada, possui várias empresas vinculadas. Então, a primeira ideia que eu daria, procura na lista de associados da ABLT. Tem o site? Tem o site, ablt.com.br. Procura as empresas que estão associadas ou tenta descobrir quais empresas estão associadas. E aí você já tem, pelo menos, né, uma indicação de uma empresa que está vinculada a uma associação e você pode começar uma conversa através disso. Perfeito. Pedro, para a gente encerrar aqui, e você, na próxima viagem turística? Você vai ficar num hotel ou procurar um Airbnb? Pois é, cara. Você sabe que eu faço muito um misto do que compensa mais? Então, basicamente, a dica que eu dou para quem vai se hospedar em algum lugar, como eu faço nas minhas viagens, eu coloco, sei lá, a região que eu quero ficar, e aí eu coloco no Airbnb, na Booking, para ver os preços. Porque às vezes você pode ter um hotel dando café da manhã pelo preço que você está pagando no Airbnb. Como eu não gosto de cozinhar, diferente de algumas pessoas que querem cozinhar, querem fazer a sua comida, então eu vejo os dois panoramas e vejo o preço. Se tiver o mesmo preço, eu fico no hotel pela questão do café da manhã. Se tiver preços diferentes, aí eu vou pela avaliação. Então eu olho lá a avaliação do Airbnb, olho a avaliação do prédio da Booking, mas eu meio que uso um algoritmo próprio da minha cabeça de sentir aquilo que vale mais. Eu não descarto hotel. Eu acho que hotel, para algumas situações, especialmente... É uma balança, né, cara? É uma balança. Você preza aquilo que você está precisando. E uma região que você não conhece, por exemplo. Sei lá, você não conhece, você não sabe se é segura, se não é. Você vai ficar no Airbnb, de repente, a rua que você está não é uma rua segura. O hotel já tem uma referência. Então, eu costumo fazer uma balança e pesquisar pelo menor preço para tentar ter a maior vantagem nesse sentido. Show de bola. Cara, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Você esclareceu muita coisa, principalmente para mim. Vocês são da área, né? Mas eu não manjo nada. E é isso. E se você curtiu, se você está aqui conosco até agora, não esquece de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo e até a próxima.